Olá, muito boa noite. Olá, meu irmão, minha irmã. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga do Instagram, do Facebook, amigo virtual ou amigo pessoal, meu irmão de Cristo. Muito boa noite. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. 8 horas 1 minuto, 20 horas 1 minuto desta quarta-feira, 31/3/2021. Estamos chegando mais uma vez, meus irmãos, em mais uma oportunidade que Deus, pela sua graça, nos dá de estarmos aqui nessas duas redes sociais, na verdade três, falando um pouquinho da palavra de Deus, levando uma mensagem humilde aos irmãos cristãos, uma mensagem pautada nas verdades bíblicas, pautadas no Evangelho de Cristo. Então estamos aqui, meus irmãos, hoje, 79ª transmissão, encontro de número 79. Então, meus irmãos, mais uma vez aí, cumprimentando a todos, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Então, meus queridos, lembrando aí, quem quiser comentar aí ou no Instagram ou no Facebook, pode comentar, concordando, discordando, acrescentando alguma coisa, fique à vontade. Quem quiser também, que for assistir ao vivo, compartilhar com algum amigo, fique à vontade. Lembrando, meus queridos amigos e meus irmãos, que essa transmissão fica no IGTV do Instagram, fica no meu perfil no Facebook. Logo em seguida também eu coloco o vídeo da live na íntegra no YouTube, no canal O Evangelho Segundo o Evangelho. Com a graça de Deus tem um número razoável de pessoas assistindo no YouTube. Então peço aos irmãos também que quiserem compartilhar, fiquem à vontade e comentar também. Mais uma vez aí cumprimentando aos amigos, que a graça de Deus, que a paz, o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Deus abençoe a noite de vocês, essa noite de quarta-feira. Então lá, meus queridos, o tema hoje escolhido é: onde estão as esperanças e bênção dos que são de Cristo? Então é uma pergunta, onde estão... É um questionamento. Onde estão as esperanças, as bênçãos dos que são de Cristo? Ou melhor, onde deveriam estar? Também podemos fazer essa pergunta. Onde estão ou onde deveriam estar? Então, meus queridos, esse tema nos remete a esse cenário preocupante de pandemia que nós estamos vivendo. Agora já com as primeiras vacinas, com um horizonte mais tranquilo à frente, mas ainda é um cenário de muita preocupação, é um cenário que as pessoas estão perdendo amigos, estão perdendo parentes, sendo vitimizadas por essa pandemia, por essa peste, por esse vírus. Então, Isso nos preocupa muito. Esse cenário leva as pessoas, inclusive a cristãos, a depositarem as suas esperanças e depositarem o objetivo de suas bênçãos em lugares errados. Então, isso é muito comum, meus irmãos. Principalmente para aqueles que não são cristãos, seria mais comum. O que é incomum seria para os cristãos, mas nós vamos tratar isso à frente agora. Então, ao longo da vida, nós como seres humanos temos tendência a produzir ídolos. Ídolos no sentido amplo da palavra. Umas pessoas supervalorizam, idolatram o seu trabalho, outra a sua própria família, outra
o seu carro, a sua casa. Outros supervalorizam e idolatram os seus bens materiais, o seu dinheiro. Nós como seres humanos, somos propensos a supervalorizar certas coisas na vida. Então, com o advento dessa pandemia, dessa situação mundial aí que já se arrasta mais de um ano, muitos desses castelos, dessas idolatrias caíram. As pessoas muitas pessoas entraram em desespero, vendo o que eles construíram, vendo aquilo que eles mais estimavam na vida também ruir. Quantas empresas fecharam, quantos empresários faliram, quantas pessoas que tinham empregos muito bons foram demitidos. Então, quantos negócios sucumbiram nessa pandemia. Então, as pessoas traçam os seus ídolos, vamos dizer assim, os seus sonhos, constroem os seus castelos, e de repente vem uma situação dessa e muda tudo e revira de pernas para o ar, e muitas pessoas perdem o seu chão, muitas pessoas perdem o norte da sua vida. Então fiquemos atentos a isso, e modéstia à parte, que eu vou falar aqui é como um cristão deve reagir numa situação assim. Não eu falarei, mas o que a palavra de Deus, o que as Escrituras, o que o Evangelho de Cristo nos ensina num momento difícil como esse. O que a palavra, o que Deus nos traz, quais os ensinamentos que Cristo nos deixou, que se adequariam agora e que trariam norte para os cristãos. É esse o objetivo desses minutos aqui que eu estarei aqui, meus amigos. Continuando então. Como eu disse lá, a preocupação, o terrorismo, as pessoas perderem o norte, para o ateu, para o não cristão, até é normal, mas eu vejo muitos cristãos, eu vejo muitos irmãos em Cristo perdendo o chão, se apavorando, buscando coisas que não deveriam buscar, onde não deveriam buscar. Isto aí surpreende e entristece um pouco, meus irmãos. Não deveria ser assim. Não deveria. Basta nós abrirmos as Escrituras, basta nós orarmos e pedirmos discernimento do Espírito Santo para nós termos reações diferentes dessas. Observamos a palavra então, meus amigos. Primeira leitura. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19, um versículo bem conhecido. Se esperarmos em Cristo só neste mundo, só nesta vida, só na realidade terrena, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, para um cristão realmente convertido, com um coração quebrantado em Cristo, para um cristão cheio do Espírito Santo, só ler essa passagem aqui, meus irmãos, só ler já daria para tirar uma conclusão de que esperar em Cristo e de onde esperar em Cristo, principalmente. Repetindo 1 Coríntios 15, 19. Mas vamos à frente. Aliás, a crença do que o Evangelho, uma doutrina de mudança mundana, de mudança terrena, é uma mãe que produziu muitos filhos. É uma mãe prostíbula que produziu muitos filhos. Produziu muitas aberrações. A crença de muitos cristãos, erradamente, que as bênçãos, que as alegrias transmitidas para o Evangelho seriam neste mundo. Ela produziu as cruzadas lá no passado, na Idade Média. Ela produziu a famigerada teoria da prosperidade, que está até hoje aí. Ela produziu o famigerado catolicismo ou romanismo. Ela produziu cultos em templos. Ela ajudou a produzir líderes insanos e malvados como Hitler. Eu já vou explicar um pouquinho. É isso mesmo. A crença de bênçãos terrenas de muitos cristãos produziu até líderes como Hitler, por incrível que pareça.
Então, meus irmãos, essa crença tem que cair por terra. Os que são de Cristo têm que entender que a nossa realidade aqui, que a nossa passagem, como o próprio nome está dizendo, é limitada. O que nós esperamos de Cristo, as bênçãos que nós esperamos, não é neste mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos turistas aqui, meus irmãos. É isso que tem que ficar claro. Então, o cristão, os que são de Cristo, os que seguem o verdadeiro evangelho, não podem querer transformar o mundo, se envolver no sistema de governo, de poder, no sistema político. Não, meus irmãos. Eu já falei muitas vezes em outras transmissões, abordando temas semelhantes. Isso é um erro gravíssimo, meus irmãos. Isso é um erro de infantil. Isso é um erro de pessoas que são imaturas espiritualmente no evangelho, meus irmãos. Então, a igreja primitiva, os primeiros momentos da igreja de Cristo, logo após a partida deste mundo, ela não se envolvia com um sistema de poder, com um sistema político. Ela não se envolvia, meus queridos. Ela aceitava as autoridades, ela agia de outra maneira, ajudando os necessitados, falando da palavra do Senhor, falando do evangelho, distribuindo o pão, distribuindo amor entre eles. É assim que a igreja de Cristo se comportava. Ela não adentrava o sistema político de poder na época, onde o Estado romano dominava a região do começo da igreja, meus irmãos. O próprio Cristo, meus queridos, não se envolveu. O próprio Cristo se submeteu ao sistema de poder e político da época. Então, por que nós, que somos discípulos do Evangelho do Senhor, faremos diferente? Por que nós agiremos diferente, meus? O próprio Senhor Jesus nos deu esse exemplo. A sua igreja, o Senhor Jesus, os apóstolos. Observamos a passagem. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus, aqui é Pilatos falando, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus, nenhum poder terias contra mim, se de cima não fosse te dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. João 19, 9 e 11. Então, meus queridos, o exemplo do Senhor Jesus, Deus que se fez homem, o Criador de todo o universo, diante de um governador romano e aceitando a autoridade, aceitando o destino que estava ali e dizendo, essa autoridade que tu tens, Pilatos, é de cima que te foi te dado, é desígnio de Deus. Deus sempre cumpre os seus desígnios nesse mundo. É isso, meus irmãos. A autoridade vem de Deus, a autoridade de qualquer pessoa, de qualquer líder, até do mal, é desígnio de Deus. E querer mudar isso, querer alterar isso, é ir contra os desígnios de Deus. Então o próprio Senhor Jesus nos deixou exemplos. Os apóstolos agiam assim, meus irmãos. Os apóstolos, os que viram o Senhor Jesus, os que conviveram com o Senhor Jesus, foram todos humilhados, presos, castigados, tiveram mortes horríveis, todos eles, com exceção de João, que foi aprisionado em uma ilha, onde escreveu o livro de Apocalipse. Todos os outros foram decapitados, foram queimados vivos, foram crucificados, mortos à espada, esquartejados. Então isso não serve de exemplo? Basta ler as Escrituras, meus irmãos, como eu falei lá no início.
Basta ler as Escrituras. Eles se submeteram, eles não quiseram fazer uma revolução política de poder, eles não quiseram fazer nada, eles se submeteram. Por quê? Porque eles sabiam que a bênção que tinha sido prometida para eles não era para se cumprir neste mundo, meus irmãos. Eles sabiam, eles tinham isso no coração. O Senhor Jesus tinha dito para ele isso, meus irmãos. Continuando então, meus queridos. Toda essa situação da igreja, dos primeiros discípulos, dos apóstolos, se submeterem, não se envolverem, não quererem transformar o mundo pelo poder, mas sim pela palavra de amor do Evangelho. Sempre foi assim, até o advento do imperador Constantino, que assumiu o poder de Roma. Se eu não me engano, em torno do ano 370, após a partida do Senhor Jesus, Constantino, que alegou que num sonho tinha aparecido o Senhor Jesus para ele, e diria que ele ia ganhar uma batalha, que ele ia travar. Ele foi lá e ganhou a batalha, mas isso os historiadores dizem que foi um jogo político de Constantino. A partir daí, o poder, o Estado se fundiu, ou tentou se fundir com o cristianismo, que crescia muito rapidamente. Na verdade, Constantino tinha interesses políticos, não eram nada de sonhos, de visões, pelo menos é o que a história nos relata. Então, a partir dali acabou a igreja separada. Constantino trouxe a igreja, ou a pseudo-igreja, para baixo das asas do Estado, e dali para frente surgiu a igreja católica, apostólica romana, hoje, que é a grande vergonha, uma das grandes vergonhas do cristianismo no mundo. Então, meus queridos, até então a igreja não se envolvia, a igreja não tinha essa pretensão de mudar o mundo, de tomar poder. Ela queria, a igreja queria, e a igreja verdadeira ainda quer, transformar o mundo, transformar pessoas de outra maneira, não através do poder, não tentando se escorar, fazer parte do poder político e governamental. Não é isso, meus irmãos. A igreja verdadeira de Cristo não se envolve isso. Então, meus irmãos, muito disso é produzido pelo erro dos cristãos em não interpretarem as diferentes dispensações que a Bíblia dá à igreja e a Israel. As promessas feitas a Israel, muitas delas são terrenas e irão se cumprir. As promessas irão se cumprir terrenalmente no reino de Cristo na terra. A igreja, os cristãos, são detentores de outra promessa, de uma promessa celestial. Então, esse erro leva a interpretações distorcidas das Escrituras, meus irmãos, e ela produz coisas horríveis também, como nós falamos ali. As cruzadas, como eu falei, isso. O próprio Lutero, que foi o primeiro grande reformador que saiu da igreja romana, ele tinha essa interpretação errada e ele odiava os judeus. Lutero tinha um ódio de morte para os judeus, e inclusive, lá no início eu falei, o próprio Hitler, para dizimar os judeus, para ser o líder do holocausto contra os judeus, o próprio Hitler se inspirou no ódio que Lutero tinha pelos judeus. Isso é história, meus irmãos. É só pesquisarmos que nós veremos isso. Então esse erro de interpretação levou a que a cristandade quisesse dominar o mundo, quisesse transformar esse mundo em algo melhor, algo mais bonito, algo mais social. Não vai acontecer isso, meus irmãos. Eu repito, não vai acontecer. O mundo só melhorará a partir da volta do Senhor Jesus para reinar 1000 anos aqui na terra.
E a igreja, nesse momento, a igreja de Cristo, os que são de Cristo, já não estarão mais aqui. A igreja já não fará mais parte desse mundo terreno, meus irmãos. Então, esse erro de interpretação das Escrituras faz com que muitos queiram goela abaixo dominar o mundo. Não, isso não é desígnio de Deus, meus irmãos. Continuando. Um exemplo clássico disso, meus irmãos, que acontece aqui na realidade brasileira, inclusive. Há dias atrás, acho que 1 ou 2 semanas, eu não me recordo o dia, foi convocado um jejum público, um dia de jejum público e de oração pelo Brasil, para a melhora do Brasil. Ai, meus queridos, não embarque nisso. Não embarque. Isso aí não tem nada de bíblico. Isso não tem nada do Evangelho. Isso é coisa de evangélicos. Evangélicos é uma coisa. Quem segue o Evangelho, nós que seguimos o Evangelho, é outra coisa, meus irmãos. Olha que a palavra fala sobre o jejum ou sobre jejuar publicamente. E quando jejuardes, não vos mostreis constritados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. Mateus 6, do 6 ao 18, é uma passagem bem conhecida. Então, meus irmãos, esse jejum pela melhoria do poder, pelas autoridades decidirem coisas melhores, muitos dos que convocaram esse jejum são pseudo-evangelhos envolvidos na política, e o evangelho não se mistura com a política, não poderia se misturar, pelo menos, né? Os que são de Cristo não se envolvem com o poder mundano. A cristandade, sim, os que querem poder, os que têm ganância, os que têm interesses outros que não levaram a palavra real de Cristo, esses se envolvem com a política. Esses, não aqueles que têm Cristo verdadeiramente no coração. Então, fique bem claro isso, meus irmãos. Nós cristãos, nós não vamos conseguir melhorar o mundo. Nós podemos e devemos melhorar a vida de pessoas, de indivíduos. O mundo já tem o seu destino, basta uma leitura rápida nas Escrituras e veremos que o mundo não tem solução. O mundo ele caminha a passos certos para o total fim, para a total perda dos valores. Isso é desígnio de Deus, meus irmãos. Nós não podemos ir contra um desígnio de Deus. Olha o que diz essa passagem. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno. 1 João 5,19. O mundo jaz no maligno, meus irmãos. Satanás é o governador deste mundo, é o governador desse planeta. Satanás dá as ordens aqui. Nós somos de Cristo, nós seguimos debaixo da proteção do Espírito Santo. Mas nós não conseguiremos mudar os governos, mudar os poderes, mudar os políticos. Não, meus irmãos. Esse mundo já está condenado. A Escritura fala isso claramente. As profecias, o livro do Apocalipse que João escreveu lá na ilha de Patmos, fala disso, meus irmãos. Por que você acha que você vai conseguir transformar o mundo? Não existe isso. O cristão não vai transformar o mundo. Ele vai transformar indivíduos, ele vai transformar pessoas, uma aqui, uma ali, ajudando, levando o evangelho, levando pão, levando consolo, levando amor aos irmãos. Não ao mundo, meus queridos.
Repetindo 1 João 5,19 que eu li agora, meus queridos. Então, aquele que quer transformar o mundo está indo contra os desígnios de Deus, meus irmãos. É claro que eu e você somos pai de família, muitos nos preocupamos com os nossos filhos, com a educação, com o futuro, com a nossa saúde. É claro que não estamos alheios às coisas desse mundo, mas sabemos que a nossa recompensa não será aqui. Os que são de Cristo não esperam recompensa nesse mundo. Deus pode nos abençoar com uma coisa ou outra, mas a nossa recompensa não é aqui, é vindoura, é depois que partimos daqui, meus queridos. Leia as Escrituras, feche os olhos, abra o coração para o Evangelho e ele te dirá isso. O Espírito Santo te dirá isso. Ele corrobora o que as Escrituras falam, meus irmãos. Olha o que diz a passagem: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, 11 e 12. Aqui essa passagem não precisa nem legenda, né, meu irmão? Ela está dizendo: nós não temos que lutar contra o poder estabelecido aqui na terra. E se ele está estabelecido, é desígnio de Deus. Nós temos que lutar contra os inimigos que não são daqui. Não é a carne e sangue o nosso inimigo, é as ciladas dos diabos, é as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, meus irmãos. É isso que o cristão tem que orar, é isso que o cristão tem que se revestir com a armadura de Deus, que é o Espírito Santo. É essa nossa incumbência, meus irmãos. Não querer interferir nesse mundo, não achar que esse mundo vai oferecer bênçãos para mim, para você, que somos de Cristo. Isto é um erro, meus queridos. E Paulo continua: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Oh, Deus do céu! Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica para todos os santos. Efésios 6, do 13 ao 18. Que passagem maravilhosa essa, meus irmãos. Que passagem maravilhosa. Continuando, e já indo quase para o final, meus queridos. Não é aqui as nossas bênçãos, não é nesse mundo, não é aqui que o cristão deve atirar a âncora do seu navio. A nossa âncora, ao contrário do navio que anda no rio ou anda no mar, que a âncora vai para baixo, a nossa âncora deve ser atirada para o céu. Lá para o céu, é lá que nós devemos estar ancorados, é lá que está a pessoa do Cristo, é lá que está o nosso Senhor, é lá que está o meu Senhor e o teu Senhor, e o Evangelho nos diz isso, é lá. Mire os nossos olhos, alcemos a nossa âncora para cima, meus irmãos, é lá que está o Senhor. Aqui é uma mera passagem, nós somos turistas aqui, meus queridos. É isso que nós temos é isso que nós temos que ter discernimento, maturidade espiritual para discernirmos isso, meus queridos. Olhem, observemos a passagem.
E tudo quando pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14, 13 ao 34. Essa passagem, esses dois versículos, meus irmãos, João 14, do 13 ao 14, desculpa, maravilhosa. E muitos, inclusive os famigerados seguidores da doutrina da prosperidade, usam isso aí, meus queridos. Muita atenção. Quer dizer que tudo que eu pedir, eu vou pedir um carro novo, eu vou pedir uma casa na praia, o emprego dos sonhos, eu vou pedir um saldo bancário grande, eu vou pedir para ser próspero, eu vou pedir para ter saúde sempre em grande quantidade. Será que é isso então, meus irmãos? Será que esse versículo fala isso? Olha, eu vou repetir, tem um detalhe que essas pessoas, que esses pseudos líderes, que esses deturpadores do evangelho, que esses lobos em pele de cordeiro não atentam. Olha só. E tudo quanto pedirdes em meu nome, o farei. Para quê? Para que o Pai seja glorificado em mim. Então eu posso pedir em oração coisas para Cristo? Posso. Desde que o Pai, desde que Deus seja glorificado no que eu pedir. Então, meus irmãos, se eu oro assim, Senhor, dê-me um carro novo, o meu está muito velho. Será que eu estou glorificando o Pai no Filho pedindo isso? Será? Agora, se eu pedir assim, Senhor, dê-me o teu Espírito Santo, me orienta a ser um repetidor do teu evangelho do mundo, me dê forças para poder ajudar o meu irmão na palavra, no pão de cada dia, na sua necessidade, que eu tenha capacidade de levar amor a outras pessoas. Isso, meu irmão, é glorificar o Pai no Filho. Isso é pedir alguma coisa, e isso Cristo nos dará. Não o primeiro caso. O primeiro caso nós não estamos glorificando o Pai no Filho. Isso que nós temos que ter discernimento, meus irmãos. Cuidado, olhe o que você está lendo, olhe o que a Escritura quer dizer para você, olhe o que a palavra de Deus quer nos dizer. Meus queridos, já estamos atrasadinho um pouquinho, então vou ler a última passagem aqui, tá? Para nós podermos encerrar, às 8 horas e 33 minutos. Normalmente a minha live dura no máximo 35 minutos. Vamos lá. Onde então estão as bênçãos? Eu quero encerrar falando isso. Se não é aqui, se não é neste mundo, onde estão as bênçãos que o Evangelho nos promete? A passagem nos diz, claro, a passagem diz claramente isso, meus queridos. Olhe, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Efésios 1, do 3 ao 8. Então, meus irmãos, onde está a minha bênção? Onde está a sua bênção? Onde está a minha esperança? Onde está a sua esperança? Aqui. As bênçãos são espirituais e estão nos lugares celestiais em Cristo. Meus queridos amigos, muito obrigado pela atenção de vocês. Lembrando que essa transmissão foi ao vivo, fica no IGTV no Instagram.
fica no meu perfil no Facebook, daqui a pouquinho estará na íntegra no canal O Evangelho Segundo o Evangelho do YouTube. Muito obrigado, meu irmão, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus queridos. Obrigado e boa noite.